Gotas salutares. Fixe essa ideia. Olá, bom dia, tudo bem? Como vai você? E aí? Como está ficando o dia a dia? No seu dia a dia pessoal, no seu dia a dia familiar, no seu dia a dia profissional e social. Conseguindo administrar bem os sentimentos, o seu estilo de vida, está mantendo o seu estilo de vida salutar, o seu estilo de vida consciente das coisas, do mundo ao qual nós estamos imersos, essa dimensão terrestrial. Pois é, nós temos muitas adversidades a serem vivenciadas com presença de espírito, com presença física, com presença mental. É muito importante que tenhamos essa consciência livre de situações, de estarmos plenos no que nós vivemos no dia a dia. Isso é muito importante para nós. E é o que nós do Mundo Equilíbrio sempre nos preocupamos com você. Como é que você está conseguindo viver o dia a dia de uma forma plena, de uma forma salutar? Tá? Então isso é muito importante. O tema de hoje, nulidade vital, faz muita diferença para as pessoas que realmente buscam viver uma vida salutar, uma vida tranquila. Mas se ela não fica atenta a respeito da nulidade, dela se sentir incapaz de fazer as coisas, realmente ela não consegue viver na frequência da prosperidade. Nós percebemos que muitas pessoas se sentem incapazes de fazer as coisas, incapazes de ter uma iniciativa. Mas por que ela é incapaz? O que ela fez? Como ela se comporta, né, no seu dia a dia, que a torna incapaz de realizar coisas, até mesmo de pensar. Nós sentimos pessoas assim que têm dificuldade até de pensar. Mas por quê que ela entra nessa frequência? É estranho, não é mesmo? Ela deveria de estar mais apta a fazer coisas. Ela veio para este mundo, para essa dimensão terrestrial, com livre-arbítrio. Ela pode muito bem realizar, pensar situações novas, colocar em prática seus pensamentos e sentimentos, mas desde que sejam positivados, desde que sejam salutares para o seu dia a dia. É assim que funciona. Bom dia, Dona Carmen, seja bem-vinda. Bom dia, Márcia Sayuri, seja bem-vinda. Excelente dia a você também. Então precisamos estar atentos a este comportamento de nulidade. As pessoas, como elas vibram, como elas se sentem nesta condição de incapacidade. Isso fica difícil porque a partir do momento que ela se sente incapaz, tem aquele sentimento denso, começa a aparecer a nulidade das suas vontades. E consequentemente, essas pessoas que não vivenciam situações de suas vontades começam a somatizar doenças. As comorbidades começam a aparecer no seu campo. Agora, por que aparecem as doenças no seu campo? Simplesmente porque elas se anulam. Elas se sentem incapazes de fazer coisas. Bom dia, Isabelle Gamarro, seja bem-vinda. Então precisamos perceber realmente o que queremos da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional, da nossa vida social e familiar. Porque o mercado, o mundo, né, está cheio de pessoas que começam a fazer alguma coisa e param. Mas isso não deu resultado, isso não é bem assim. A pessoa começa a se sentir incapaz de continuar a fazer. Agora, por que ela continua, que ela entra com essa condição de incapacidade?
simplesmente pela falta de vontade. Ela não alimentou de fé aquilo que ela está fazendo. Ela precisa de alguém para estar sempre ali empurrando-a a fazer alguma coisa. Então, precisamos prestar muita atenção nos comportamentos que nós temos, naquele comportamento que deu certo, que é proativo. Mas nós começamos a quê? A entrar numa condição de incapacidade de dar continuidade com aquilo. E ela vai procurar outras coisas para que, quem sabe agora vai dar certo aqui. Ela quer uma coisa imediata. E tudo que é imediato não costuma funcionar, porque você está forçando essa roda da prosperidade. Você está forçando todo um processo que normalmente ele age de forma natural. E essa forma natural nós chamamos de prosperidade plena, onde as coisas vão acontecendo ao seu tempo. E você viaja por esse tempo adaptando aos seus comportamentos. Assim que normalmente vemos aí pessoas de sucesso no mundo que resolveu entregar-se ao tempo, à sincronicidade temporal natural. Apenas eu estou atento ao que está acontecendo. É somente isso. Mas nós queremos aquela coisa imediata. Vemos casos também de incapacidade de comportamento de pessoas que marcam compromissos, marcam datas, e essas pessoas elas não cumprem. Elas se sentem incapazes, mas uma incapacidade sutil, de não cumprir os seus deveres, os seus cumprimentos. Agora, por que ela faz isso? Muito interessante. Ela marca um encontro, marca um compromisso, diversas situações onde ela marca alguma coisa, fala que vai fazer, mas ela se torna incapaz, ela se anula perante esses comportamentos. Então, com certeza, isso no seu subconsciente também é uma falha muito grande de falar que vai fazer e não faz. Então, isso é uma das armadilhas que nós chamamos de nulidade. Ela se torna incapaz internamente, sutilmente, de realizar as coisas. É dado o nome até de pessoas que são tratantes, Elas prometem alguma coisa, falam que vai fazer alguma coisa e não cumprem. E também não dá nem satisfação. Ela se torna incapaz, ela fica numa vibração de incoerência com o que ela quer realmente na sua prosperidade. Isso parece que não é nada, mas é sim, a pessoa vai se tornando incoerente com seus objetivos e anseios na vida. Agora, isso acontece aos poucos, muito assim, sutil, mas ela vai causando nela mesma uma nulidade. Essa nulidade ela vai provocar normalmente na gente um processo de doença, um processo de comorbidade, onde ela vai ficar inútil ao sistema, tem um sentimento de inutilidade. Sabia? Então precisamos prestar atenção em como nós agimos no dia a dia, porque também gera a incapacidade. E essa incapacidade ela vai alimentar todos os outros conceitos no seu dia a dia. Parece pouca, mas só isso vai causar incapacidade? Sim, porque você entra no processo de frustração interna. Chamamos da famosa mentira, a broma, É assim que funciona. Então as pessoas precisam ser mais assertivas nos seus comportamentos. Se fala que vai fazer, faça. Se fala que vai cumprir alguma tarefa, cumpra. Mas não deixe para depois. Se ver que não dá para fazer, avise antes. Avise antes. Tudo isso vai causar um desenvolvimento de uma forma frequencial do que você quer. Agora, se você começa a criar broma, a criar rolos, a agir na frequência de pessoas tratantes, sinto muito, você vai perdendo crédito. Crédito é muito importante.
Se você não tem crédito, as coisas começam a ficar difíceis para você. As pessoas contam menos com você. Aí fica muito difícil. Bom dia, Tamires. Seja bem-vinda. Excelente semana para você, Tamires. Então precisamos prestar atenção no que nós realmente queremos de compromisso com o nosso eu. Primeiramente, o compromisso comigo, depois com as outras pessoas. Se eu tenho um compromisso comigo, de uma forma holística, eu vou também manter os compromissos com as outras pessoas de uma forma salutar, de uma forma equilibrada, de uma forma consciente. Será que você é capaz de ter esse compromisso com você? Pense bem. Precisamos tratar de uma forma diferenciada. Bom dia, Angélica. Seja bem-vinda, muito bem-vinda. Excelente semana para você, Angélica. Então, perceba que as coisas no dia a dia, elas permeiam muito neste comportamento da nulidade, da incapacidade. Agora, por que você reage assim? Frustramento, vivendo no mundo da mentira, vivendo no mundo onírico, que nós chamamos, que tudo ali você faz, pinta e borda o mundo que você quer, mas na realidade você não o pratica. É assim que a preocupação. Perceba isso. Nossa, Angélica, quanto carinho, muito bem. Gratitude mesmo, gratitude pelo carinho seu. Então perceba as situações que nós vivenciamos no dia a dia. Você está no seu mundo, na sua vida familiar, na sua vida pessoal, na sua vida profissional e social. Todos esses ambientes nós vivemos a frequência da incapacidade. Agora, como nós administramos essa incapacidade? Ela existe, a incapacidade existe no mundo sutil, no mundo mental e no mundo físico, de não fazer coisas, de deixar as coisas, de procrastinar. Que também vem essa frequência da nulidade. Então tome cuidado. Precisamos reagir de uma forma diferente, de tal forma que as pessoas consigam reagir em proatividade com a qualidade profissional, com a qualidade pessoal, familiar e social do seu eu, compromisso com você. Em cima disso, você vai entrando na transmutação para novas energias, para energias positivas que te colocam em reação de prosperidade. Agora, eu tenho capacidade disso? Sim, você tem capacidade disso. Só que comece pelo simples. A primeira coisa para poder afastar a nulidade é cumprir com seus deveres básicos, os seus compromissos acordados com outras pessoas, com o seu meio profissional, com o seu meio familiar, com o seu eu, Que compromisso que eu tenho comigo? Se você começa a não cumprir os seus compromissos básicos, como é que você vai ter uma capacidade de gerar grandes compromissos? Sinto muito, você não vai ter capacidade, eu não digo até técnica, mas uma capacidade realmente de qualidade pessoal de saber fazer acontecer. Não adianta você tentar trabalhar as grandes situações sabendo que você não cumpre nem seus comportamentos básicos. Você precisa acordar, você precisa despertar desse sono alienado, desse sono utópico de que as coisas vão melhorar lá na frente. Não é assim. Você precisa ver no aqui e agora. O que eu posso fazer no aqui e agora para cumprir os meus deveres, os meus compromissos básicos que me foram atribuídos. Desta forma, você vai combater a sua nulidade, você vai combater veementemente a incapacidade de você fazer coisas, de você produzir coisas, sabia? Mas sinto muito, se você entrar nessa condição de não se comportar de uma forma proativa, de uma forma honesta, principalmente honesta com você, não é nem com o meio, porque se você não é uma pessoa honesta com você não reproduz essa honestidade,
essa honestidade crível para o meio onde você vive. Você está sempre naquela seleção das pessoas onde, olha, não posso contar muito com ela, ela é volátil, ela muda muito o seu comportamento. Então essa pessoa não posso contar muito com ela. Ela é o último caso, ela é o segundo plano, terceiro, quarto. Depois você não pode reclamar que as pessoas não gostam de você, que as pessoas não têm muita proximidade com você, porque realmente você demonstra algumas qualidades que não são lá aceitáveis, que não são motivantes de ter por perto, sabia? Porque você tem uma condição de agir na incapacidade. Tudo para você tem que ter um aspecto de esperteza, tem que ser esperta, tem que estar ali sempre tentando dar um nozinho, levar uma vantagem. E consequentemente, com isso, a sua incapacidade de existir, de vivenciar a vida como ela é, com tesão, com vontade, né, com saúde, ela não vai acontecer. E a doença vai estar sempre permeando, sempre rodeando o seu campo psicosférico. Sempre, porque você é quem é que vai atrair as doenças. E dentro de você é onde é o gerador de todas essas diferenças, essas comorbidades que aparecem no dia a dia. Você não pode reclamar que você pegou um vírus, de jeito nenhum. Foi você mesmo que gerou todo este processo, por questão de incapacidade, por questão de você não combater a nulidade na sua vida, a sua nulidade pessoal, que ela começa de forma bem simples, de uma forma salutar, não cumprindo os seus comportamentos básicos no dia a dia, os compromissos que você colocou para fazer, você começou a falhar, deixar para lá, isso aí não é importante. Não, se você criou um comportamento, se você colocou como comportamento, fechou compromisso com pessoas, com o seu meio, cumpra-as. Se não pode cumprir, dê satisfação, anule esses compromissos em coerência com quem você fez, o acordo, tá bom? Então combata a nulidade, entre na aptidão proativa do que você quer no seu dia a dia, tá bom? Sucesso pleno, excelente semana. Inicie a semana, né, semana profissional, agindo no combate da sua incapacidade de comportamento, tá ok? Sutilidade sempre nos seus comportamentos, observe, seja um observador, haja com coerência e a sua saúde agradece.